Oi pessoal, que bom estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando a apresentação de um bloco específico sobre gestão da casa espírita. Então nós vamos ter essa primeira discussão sobre a importância do estatuto. Depois nós vamos falar sobre a Assembleia Geral, o papel da Assembleia Geral e como que ela se posiciona dentro da organização. Sobre a diretoria executiva, o papel da diretoria executiva, o papel do Conselho Fiscal, a questão dos critérios para os associados, como que os membros participantes da casa espírita estão distribuídos e seus poderes, a questão das eleições, que é um assunto muito importante, a ética nas eleições, a transparência, o voto, e por último nós vamos falar sobre hierarquia e poder na casa espírita. Isso vai se constituir nesse primeiro bloco que nós vamos trabalhar pelos próximos meses. Ok, portanto, esse é o nosso primeiro assunto. Nós vamos discutir sobre o estatuto na casa espírita e como que o estatuto regula a vida da associação que é a casa espírita. Nossas casas espíritas, como regra geral, são associações civis, de acordo com o Código Civil Brasileiro. O Código Civil está sujeito à Constituição da República Federativa Brasileira, portanto, nós temos essa hierarquia de leis. A Constituição Brasileira, por baixo o Código Civil e por baixo de tudo o Estatuto da Casa Espírita, que é a lei interna que regula o funcionamento da nossa instituição em particular. Portanto, vamos dizer assim, o estatuto é uma espécie de contrato social entre os participantes da entidade espírita para regular as relações entre eles visando o bom funcionamento da casa espírita. Há pessoas que pensam que estatuto é só para cumprir exigência de lei, se aprova o estatuto para que a instituição possa existir. Não é bem assim. O estatuto é a regra de funcionamento interno da instituição. A primeira pergunta que nós temos de fazer quando a gente for tomar qualquer decisão na casa espírita é o que diz o estatuto? O estatuto é a norma que regula o funcionamento da casa espírita. O estatuto começa normalmente pela definição da missão da instituição, a que ela se propõe, que serviço ela pretende oferecer à comunidade e em seguida define quem pode ser associado, quais são seus associados. Normalmente, numa instituição, você define os associados fundadores, os associados contribuintes, os associados efetivos. Ou então você já coloca os fundadores direto como efetivos, caso eles continuem contribuindo. O estatuto vai definir também quais são os órgãos decisórios da casa espírita e lá vai estar definido com toda certeza a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, que é soberano na instituição espírita. Vai estar dizendo da diretoria executiva, que é o órgão executivo por delegação da Assembleia Geral, vai estar definindo o Conselho Fiscal e as diversas áreas de gestão que precisam funcionar para que a Casa Espírita possa atingir seus objetivos. Alguém pode perguntar, mas a lei superior de todas é a lei de Deus? Sim, claro, a lei superior de todas é a lei de Deus, mas essa lei de Deus ela vai reger nossos atos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista civil. O que rege a nossa instituição são as leis humanas. Isso é muito claro para Kardec em Obras Póstumas, quando ele apresenta o projeto 1868, discutindo o que seria a comissão central. Ali ele deixa muito claro que a espiritualidade não se miscui nas questões de natureza humana. A espiritualidade tem por missão nos orientar do ponto de vista espiritual e moral. Se tem algum espírito superior dizendo quem deve ser o dirigente, dizendo como que devem proceder as questões de ordem material, me desculpe, esse espírito com toda certeza, pelo menos de acordo com o entendimento de Kardec, não é um espírito superior, não é um espírito sábio. Os espíritos superiores não se imiscuem nas questões da gestão da casa espírita, que é uma atribuição exclusivamente humana. Uma gestão baseada em orientações espirituais tem tudo a ver com teocracia, que é uma coisa dos primórdios da nossa sociedade. Não é o caso da nossa sociedade ocidental e não é o caso, sobretudo, das casas espíritas que pretendem funcionar de acordo com a orientação kardeciana. Algumas instituições, a gente vê que elas funcionam como se tivesse um dono. Como assim, um dono? Bom, essa ideia não é de todo absurda. Há casas espíritas que têm dono por razões muito óbvias, como, por exemplo, Franciscano de Xavier, na Casa da Prece. Ele era o dono da casa mesmo, era ele quem mandava, era ele quem definia tudo. Mas a história que tem por trás disso é importante de ser compreendida, para a gente entender o contexto. Quando Chico Xavier estava na comunhão espírita cristã, ele sentiu que não estava tendo liberdade de trabalhar a questão da produção mediúnica dele, a produção literária e o próprio serviço assistencial que ele idealizava como respaldo para a sua atividade doutrinária. E ele achou por bem deixar a comunhão espírita cristã e se estabelecer na sua casa. Aí ele botou uma plaquinha lá que estava escrita: senhora,
Culto do Evangelho no lar, na residência particular de Francisco Cândido Xavier. Pronto. Em outras palavras, ele disse assim, olha, eu estou na minha casa, aqui quem manda sou eu faço como eu quiser e ninguém dá palpite. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele poderia fazer sim, porque ele estava na sua própria casa, compra e paga com dinheiro resultante do trabalho dele. Agora, nós temos que ter muito cuidado, que isso não pode ser uma regra generalizada, especialmente se a nossa construção foi feita sobre um lote que foi doação pública do Estado ou da Prefeitura, especialmente se a construção da nossa instituição foi feita com dinheiro da coletividade, mediante doações, promoções, especialmente se a nossa instituição é mantida pela doação de pessoas que são associadas, aí não prevalece esse critério do nosso querido Chico Xavier. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição que é mantida de maneira coletiva, que envolve bens públicos e que, portanto, é uma instituição que é pública. É diferente de uma entidade totalmente particular, como a casa de Francisco Cândido Xavier. Nós temos outros casos de pessoas que doaram terreno, a construção, doaram tudo, com a condição de que eles continuassem na direção pelo tempo que eles achassem convenientes. É até compreensível, muito embora a gente deva começar a questionar se essa instituição está sendo mantida pela colaboração voluntária de várias pessoas, até que ponto isso é moralmente aceitável, até que ponto isso é eticamente correto, até que ponto isso, digamos assim, é evangelicamente ou espiritualmente consistente. Porque uma vez que o trabalho é feito por todos, com a contribuição de todos, é importante que todos participem, inclusive, das decisões e da própria gestão. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o nosso estatuto não tem nada a ver com a realidade da casa. Bom, então está na hora de mudar o estatuto. O estatuto tem que ser a regra de funcionamento da casa do ponto de vista macro. É claro que abaixo você pode ter um regimento interno definindo o horário de início das atividades, como se define as coordenações de cada atividade, quais são as diversas atividades que a Assembleia Geral entende que são adequadas para casa e que muitas vezes fazem parte do plano de administração da diretoria que foi eleita. Então, o regimento interno é o detalhamento dessas atividades, que fica abaixo do estatuto um pouquinho. Agora, se o estatuto não está bom, é interessante ver o que está faltando, o que não está adequado e fazer uma mudança de estatuto. É muito importante que o estatuto reflita exatamente esse acordo de funcionamento da instituição. O estatuto pode ser mudado, claro que não vai ser mudança de todos os anos. Normalmente, no máximo de 10 anos, você vai ter algumas mudanças que precisam ser contempladas, para que o estatuto possa estar refletindo a realidade da casa espírita. Às vezes o estatuto está tão bem elaborado que suporta um prazo maior. Mas é muito importante que sempre que se perceber que o estatuto não está refletindo a necessidade da instituição, que isso seja algo discutido com a Assembleia Geral, para que a Assembleia Geral possa então delinear os rumos desse novo estatuto, constituir uma comissão que vai participar da elaboração e que vai apresentar isso para ser aprovado pela Assembleia Geral, que é quem detém a palavra final para qualquer alteração nesse estatuto. Uma vez aprovado o novo estatuto, tudo continua funcionando agora com base no novo estatuto, de acordo com o que as pessoas definirem. Qualquer alteração no estatuto tem que ser devidamente assistida por um advogado, que é quem vai verificar a legalidade das alterações que estão sendo feitas. E isso é muito importante, isso é fundamental. Ok, se você curtiu, clica aí no sininho, dá um like aí. Ou se não gostou, comenta o nosso vídeo, até para proporcionar discussão entre as pessoas interessadas. E se inscreva no canal para você estar recebendo os próximos vídeos dessa série. Caso você tenha interesse em aprofundar esse estudo, baixe o livro. O livro está disponível no site Fronteiras do Pensamento Espírita, tem um link lá para você fazer o download. Apenas a gente pede que toda vez que você for indicar o livro, peça para as pessoas baixarem do próprio site para contar a quantidade de livros que estão sendo baixados e a gente ter um controle sobre isso. Valeu, muito obrigado!